assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma cidadezinha quase sempre nublada, cercada por florestas e montanhas, onde o sol aparece tão pouco que parece até preguiçoso. Esse é o cenário de Forks, um cantinho pacato do estado de Washington, que de repente vira o ponto de encontro entre o amor e o perigo. É para lá que a gente vai junto com Bella Swan, uma garota de 17 anos que troca a ensolarada Arizona pela cidade cinzenta onde vive o pai dela. E é nessa mudança que a vida dela muda de um jeito que ninguém poderia imaginar. Bella não é o tipo de menina que chega chamando atenção. Ela é quieta, meio desajeitada, daquelas que prefere observar antes de se misturar. Só que no primeiro dia de aula na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com o jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável. Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie. Um vampiro. E não um desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. Mas antes de descobrir tudo isso, Bella sente algo que vai além da razão. A atração entre os dois é forte, quase magnética. Ao mesmo tempo, Edward tenta se afastar porque sabe que estar perto dela é perigoso. O cheiro do sangue de Bella o atrai de um jeito quase incontrolável. Só que o destino insiste em colocá-los juntos e cada encontro parece um desafio entre o instinto e o sentimento. Conforme eles se aproximam, Edward acaba revelando quem realmente é, e em vez de sair correndo, Bella se aproxima ainda mais. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade vira amor. É aquele tipo de amor intenso, quase impossível, que faz qualquer um pensar, isso não vai dar certo. Só que quando os dois estão juntos, o tempo para. E é justamente aí que o perigo cresce. Porque o mundo de Edward não é só romance e olhos dourados brilhando na luz. Existem vampiros de todos os tipos, e alguns não têm o menor problema em matar humanos. Quando um grupo de vampiros nômades aparece na cidade, a vida de Bella passa a correr risco de verdade. Um deles, James, é um caçador sádico que adora desafios. E adivinha quem ele decide caçar? Exatamente, Bella. O que era uma história de amor proibido vira uma corrida contra o tempo. Edward e sua família fazem de tudo para proteger Bella, mas o inimigo é rápido, esperto e cruel. A tensão aumenta e a gente sente o coração bater junto com o dela a cada segundo. O clímax é uma mistura de adrenalina e emoção, mostrando até onde alguém pode ir para salvar quem ama e o que está disposto a sacrificar por isso. A história começa com Bella Swan narrando a sua própria vida e já dá para sentir o tom melancólico desde o início. Ela é uma garota comum, sem nada de heroína de filme, introspectiva, tímida e com aquele jeito de quem sempre se sente meio fora do lugar. Quando decide deixar a ensolarada Phoenix, onde vivia com a mãe, para morar com o pai em Forks, no estado de Washington, a gente entende logo que aquilo não é uma viagem de férias. É mais como uma tentativa de recomeço. Forks é o oposto total do que ela estava acostumada.
É uma cidade pequena, sempre nublada, com árvores tão altas que parecem tocar o céu e uma garoa constante que nunca vai embora. O tipo de cidade em onde todo mundo conhece todo mundo. Charlie Swan, o pai dela, é o xerife, um cara calado, mas cheio de carinho escondido naquele jeito bruto de falar pouco e fazer muito. Ele até tenta deixar Bella à vontade, dando um velho caminhonete de presente para ela usar na escola. E é com esse carro barulhento que Bella chega chamando atenção logo no primeiro dia. Na nova escola, ela tenta passar despercebida, mas não dá muito certo. A notícia de que a filha do xerife voltou corre rápido, e logo um grupo de colegas simpáticos se aproxima. Tem o Mike, que já se encanta por ela de cara, a Jéssica, falante e curiosa, e outros que ajudam Bella a se sentir menos deslocada. Só que no primeiro dia de aula, na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com um jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável, Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie, um vampiro. E não desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. No laboratório de ciências, o destino coloca os dois lado a lado, como parceiros de mesa. Só que em vez de uma conversa normal, Edward fica tenso, rígido e parece até enojado. Ele segura a respiração, evita olhar para ela e sai da sala assim que pode. Bella fica arrasada, tentando entender o que fez de errado. No dia seguinte, ele simplesmente desaparece da escola. Nenhuma explicação, nenhum oi. E o mistério só aumenta. Quando finalmente volta, Edward está diferente, educado, até simpático. E Bella, claro, não resiste em tentar entender o que aconteceu. O clima entre os dois é cheio de perguntas no ar. Ele fala coisas estranhas do tipo: seria melhor se não fôssemos amigos, o que obviamente só faz ela querer se aproximar mais. A primeira grande virada acontece em um dia comum, no estacionamento da escola. Bella está prestes a ser atingida por uma van desgovernada, e é Edward quem surge do nada para salvá-la. Ele se move rápido demais, forte demais, e segura o carro como se fosse de papel. Todo mundo fica em choque, menos ele, que finge que nada aconteceu. Só que Bella viu. Ela sabe que ninguém normal se move daquele jeito. A partir daí, ela começa a juntar as peças. Cada comportamento estranho, cada olhar intenso, cada resposta evasiva dele, tudo começa a fazer sentido, mesmo que pareça impossível. Edward tenta se afastar, mas é tarde demais. A curiosidade de Bella é maior que o medo. Ela começa a investigar por conta própria, lendo, pesquisando, tentando entender o que ele é. E quando finalmente se encaram de novo, o clima é quase elétrico. Ele tenta alertar: você não entende o que está se metendo. Mas ela responde com um olhar que muda tudo. O olhar de quem já sabe que não vai desistir. É o começo de uma ligação que ninguém consegue explicar e que vai muito além da lógica. Enquanto a neblina cobre Forks, o que está nascendo ali é algo que desafia até as leis da natureza. O que Bella ainda não imagina é que o mistério de Edward não é apenas perigoso, é letal. Depois do acidente no estacionamento, a cabeça de Bella fica uma bagunça. Ela tenta entender o que viu, um garoto que surgiu do nada e parou uma van com as próprias mãos, mas nada faz sentido. E o pior é que Edward finge que nada aconteceu. Quando ela o confronta, ele apenas sorri, como se dissesse: melhor você esquecer isso.
Só que Bella não é do tipo que esquece. Aquilo vira uma obsessão silenciosa dentro dela, uma necessidade de saber a verdade. Nos dias seguintes, a relação entre eles vai ficando mais intensa. Edward ora se aproxima, ora se afasta, e Bella sente que há uma guerra acontecendo dentro dele. Às vezes ele é gentil, protetor, com aquele olhar que parece enxergar a alma dela. Em outros momentos, ele some ou muda de humor de repente, como se estivesse lutando contra algo que não pode controlar. E quanto mais ele tenta se manter longe, mais ela se aproxima. Numa dessas conversas cheias de indiretas, Bella acaba percebendo detalhes que ninguém notaria. A pele fria, os olhos que mudam de cor, a força fora do normal. Até que um colega menciona uma antiga lenda indígena dos Quileute, falando de criaturas que vivem na floresta, os Frias, seres que se alimentam de sangue. E aí que as peças começam a se encaixar. Ela pesquisa tudo, vampiros, mitos, histórias antigas. E quanto mais lê, mais entende que está diante de algo real. Numa cena marcante, eles estão caminhando pela floresta e Bella finalmente diz o que descobriu. Ela olha nos olhos dele e solta sem medo: "Eu sei o que você é." Ele a encara, tenso, e pergunta: "Diga em voz alta." E ela firme: "Vampiro." O silêncio que vem depois é pesado. É como se o mundo parasse por alguns segundos. Ele não nega, apenas a observa como quem espera o grito de pavor que nunca vem. Bella, ao contrário de qualquer reação esperada, não tem medo. O que ela sente é curiosidade, admiração e amor. E isso deixa ele completamente desarmado. A partir daí, ele decide contar a verdade. Explica que ele e a família, Carlisle, Esme, Rosalind, Emmett, Jasper e Alice, são vampiros, que escolheram viver de um jeito diferente. Não caçam humanos, apenas animais. Por isso chamam a si mesmos de vegetarianos. Eles vivem tentando controlar o instinto, e cada dia é uma luta contra a própria natureza. Edward também revela que consegue ler mentes, menos a dela. Bella é a única pessoa cujos pensamentos ele não consegue ouvir. Isso o fascina. Mas o que mais o assusta é o cheiro do sangue dela, que é como heroína para ele. Estar perto de Bella é como andar na beira de um precipício. Mesmo assim, ele não consegue ficar longe. E quando ele finalmente a leva para conhecer o que é o seu mundo de verdade, o clima entre eles se torna algo quase mágico. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema adolescente: Edward levando Bella para a floresta, mostrando o brilho de sua pele ao sol, cintilante, como se fosse feito de diamante. É o momento em que ela entende que ele não é um monstro, mas sim alguém preso a uma maldição eterna. Ele diz que é o predador mais perigoso do mundo, mas ela apenas sorri e responde que não tem medo. É o primeiro "eu confio em você", sem palavras. Imagina uma cidadezinha quase sempre nublada, cercada por florestas e montanhas, onde o sol aparece tão pouco que parece até preguiçoso. Esse é o cenário de Forks, um cantinho pacato do estado de Washington, que de repente vira o ponto de encontro entre o amor e o perigo. É para lá que a gente vai junto com Bella Swan, uma garota de 17 anos que troca a ensolarada Arizona pela cidade cinzenta onde vive o pai dela. E é nessa mudança que a vida dela muda de um jeito que ninguém poderia imaginar. Bella não é o tipo de menina que chega chamando atenção. Ela é quieta, meio desajeitada, daquelas que prefere observar antes de se misturar. Só que no primeiro dia de aula na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com o jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável: Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito.
Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie. Um vampiro. E não um desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. Mas antes de descobrir tudo isso, Bella sente algo que vai além da razão. A atração entre os dois é forte, quase magnética. Ao mesmo tempo, Edward tenta se afastar porque sabe que estar perto dela é perigoso. O cheiro do sangue de Bella o atrai de um jeito quase incontrolável. Só que o destino insiste em colocá-los juntos e cada encontro parece um desafio entre o instinto e o sentimento. Conforme eles se aproximam, Edward acaba revelando quem realmente é, e em vez de sair correndo, Bella se aproxima ainda mais. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade vira amor. É aquele tipo de amor intenso, quase impossível, que faz qualquer um pensar, isso não vai dar certo. Só que quando os dois estão juntos, o tempo para. E é justamente aí que o perigo cresce. Porque o mundo de Edward não é só romance e olhos dourados brilhando na luz. Existem vampiros de todos os tipos, e alguns não têm o menor problema em matar humanos. Quando um grupo de vampiros nômades aparece na cidade, a vida de Bella passa a correr risco de verdade. Um deles, James, é um caçador sádico que adora desafios. E adivinha quem ele decide caçar? Exatamente, Bella. O que era uma história de amor proibido vira uma corrida contra o tempo. Edward e sua família fazem de tudo para proteger Bella, mas o inimigo é rápido, esperto e cruel. A tensão aumenta e a gente sente o coração bater junto com o dela a cada segundo. O clímax é uma mistura de adrenalina e emoção, mostrando até onde alguém pode ir para salvar quem ama e o que está disposto a sacrificar por isso. A história começa com Bella Swan narrando a sua própria vida e já dá para sentir o tom melancólico desde o início. Ela é uma garota comum, sem nada de heroína de filme, introspectiva, tímida e com aquele jeito de quem sempre se sente meio fora do lugar. Quando decide deixar a ensolarada Phoenix, onde vivia com a mãe, para morar com o pai em Forks, no estado de Washington, a gente entende logo que aquilo não é uma viagem de férias. É mais como uma tentativa de recomeço. Forks é o oposto total do que ela estava acostumada. É uma cidade pequena, sempre nublada, com árvores tão altas que parecem tocar o céu e uma garoa constante que nunca vai embora. O tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Charlie Swan, o pai dela, é o xerife, um cara calado, mas cheio de carinho escondido naquele jeito bruto de falar pouco e fazer muito. Ele até tenta deixar Bella à vontade, dando um velho caminhonete de presente para ela usar na escola. E é com esse carro barulhento que Bella chega chamando a atenção logo no primeiro dia. Na nova escola, ela tenta passar despercebida, mas não dá muito certo. A notícia de que a filha do xerife voltou corre rápido, e logo um grupo de colegas simpáticos se aproxima. Tem o Mike, que já se encanta por ela de cara, a Jéssica, falante e curiosa, e outros que ajudam Bella a se sentir menos deslocada. Só que no primeiro dia de aula, na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com um jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável, Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar.
Ele é literalmente de outra espécie, um vampiro. E não desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. No laboratório de ciências, o destino coloca os dois lado a lado, como parceiros de mesa. Só que em vez de uma conversa normal, Edward fica tenso, rígido e parece até enojado. Ele segura a respiração, evita olhar para ela e sai da sala assim que pode. Bella fica arrasada, tentando entender o que fez de errado. No dia seguinte, ele simplesmente desaparece da escola. Nenhuma explicação, nenhum oi. E o mistério só aumenta. Quando finalmente volta, Edward está diferente, educado, até simpático. E Bella, claro, não resiste em tentar entender o que aconteceu. O clima entre os dois é cheio de perguntas no ar. Ele fala coisas estranhas do tipo: seria melhor se não fôssemos amigos, o que obviamente só faz ela querer se aproximar mais. A primeira grande virada acontece em um dia comum, no estacionamento da escola. Bella está prestes a ser atingida por uma van desgovernada, e é Edward quem surge do nada para salvá-la. Ele se move rápido demais, forte demais, e segura o carro como se fosse de papel. Todo mundo fica em choque, menos ele, que finge que nada aconteceu. Só que Bella viu. Ela sabe que ninguém normal se move daquele jeito. A partir daí, ela começa a juntar as peças. Cada comportamento estranho, cada olhar intenso, cada resposta evasiva dele, tudo começa a fazer sentido, mesmo que pareça impossível. Edward tenta se afastar, mas é tarde demais. A curiosidade de Bella é maior que o medo. Ela começa a investigar por conta própria, lendo, pesquisando, tentando entender o que ele é. E quando finalmente se encaram de novo, o clima é quase elétrico. Ele tenta alertar: você não entende o que está se metendo. Mas ela responde com um olhar que muda tudo. O olhar de quem já sabe que não vai desistir. É o começo de uma ligação que ninguém consegue explicar e que vai muito além da lógica. Enquanto a neblina cobre Forks, o que está nascendo ali é algo que desafia até as leis da natureza. O que Bella ainda não imagina é que o mistério de Edward não é apenas perigoso, é letal. Depois do acidente no estacionamento, a cabeça de Bella fica uma bagunça. Ela tenta entender o que viu, um garoto que surgiu do nada e parou uma van com as próprias mãos, mas nada faz sentido. E o pior é que Edward finge que nada aconteceu. Quando ela o confronta, ele apenas sorri, como se dissesse: melhor você esquecer isso. Só que Bella não é do tipo que esquece. Aquilo vira uma obsessão silenciosa dentro dela, uma necessidade de saber a verdade. Nos dias seguintes, a relação entre eles vai ficando mais intensa. Edward ora se aproxima, ora se afasta, e Bella sente que há uma guerra acontecendo dentro dele. Às vezes ele é gentil, protetor, com aquele olhar que parece enxergar a alma dela. Em outros momentos, ele some ou muda de humor de repente, como se estivesse lutando contra algo que não pode controlar. E quanto mais ele tenta se manter longe, mais ela se aproxima. Numa dessas conversas cheias de indiretas, Bella acaba percebendo detalhes que ninguém notaria. A pele fria, os olhos que mudam de cor, a força fora do normal. Até que um colega menciona uma antiga lenda indígena dos Quileute, falando de criaturas que vivem na floresta, os Frias, seres que se alimentam de sangue. E aí que as peças começam a se encaixar. Ela pesquisa tudo: vampiros, mitos, histórias antigas. E quanto mais lê, mais entende que está diante de algo real. Numa cena marcante, eles estão caminhando pela floresta e Bella finalmente diz o que descobriu. Ela olha nos olhos dele e solta sem medo: eu sei o que você é. Ele a encara, tenso, e pergunta: diga em voz alta. E ela firme: vampiro. O silêncio que vem depois é pesado. É como se o mundo parasse por alguns segundos. Ele não nega, apenas a observa como quem espera o grito de pavor que nunca vem. Bella, ao contrário de qualquer reação esperada, não tem medo. O que ela sente é curiosidade, admiração e amor. E isso deixa ele completamente desarmado. A partir daí, ele decide contar a verdade.
explica que ele e a família, Carlisle, Esme, Rosalind, Emmett, Jasper e Alice, são vampiros, que escolheram viver de um jeito diferente. Não caçam humanos, apenas animais. Por isso chamam a si mesmos de vegetarianos. Eles vivem tentando controlar o instinto, e cada dia é uma luta contra a própria natureza. Edward também revela que consegue ler mentes, menos a dela. Bella é a única pessoa cujos pensamentos ele não consegue ouvir. Isso o fascina. Mas o que mais o assusta é o cheiro do sangue dela, que é como heroína para ele. Estar perto de Bella é como andar na beira de um precipício. Mesmo assim, ele não consegue ficar longe. E quando ele finalmente a leva para conhecer o que é o seu mundo de verdade, o clima entre eles se torna algo quase mágico. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema adolescente, Edward levando Bella para a floresta, mostrando o brilho de sua pele ao sol, cintilante, como se fosse feito de diamante. É o momento em que ela entende que ele não é um monstro, mas sim alguém preso a uma maldição eterna. Ele diz que é o predador mais perigoso do mundo, mas ela apenas sorri e responde que não tem medo. É o primeiro "eu confio em você", sem palavras. Imagina uma cidadezinha quase sempre nublada, cercada por florestas e montanhas, onde o sol aparece tão pouco que parece até preguiçoso. Esse é o cenário de Forks, um cantinho pacato do estado de Washington, que de repente vira o ponto de encontro entre o amor e o perigo. É para lá que a gente vai junto com Bella Swan, uma garota de 17 anos que troca a ensolarada Arizona pela cidade cinzenta onde vive o pai dela. E é nessa mudança que a vida dela muda de um jeito que ninguém poderia imaginar. Bella não é o tipo de menina que chega chamando atenção. Ela é quieta, meio desajeitada, daquelas que prefere observar antes de se misturar. Só que no primeiro dia de aula na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com o jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável. Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie. Um vampiro. E não um desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. Mas antes de descobrir tudo isso, Bella sente algo que vai além da razão. A atração entre os dois é forte, quase magnética. Ao mesmo tempo, Edward tenta se afastar porque sabe que estar perto dela é perigoso. O cheiro do sangue de Bella o atrai de um jeito quase incontrolável. Só que o destino insiste em colocá-los juntos e cada encontro parece um desafio entre o instinto e o sentimento. Conforme eles se aproximam, Edward acaba revelando quem realmente é, e em vez de sair correndo, Bella se aproxima ainda mais. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade vira amor. É aquele tipo de amor intenso, quase impossível, que faz qualquer um pensar, isso não vai dar certo. Só que quando os dois estão juntos, o tempo para. E é justamente aí que o perigo cresce, porque o mundo de Edward não é só romance e olhos dourados brilhando na luz. Existem vampiros de todos os tipos, e alguns não têm o menor problema em matar humanos. Quando um grupo de vampiros nômades aparece na cidade, a vida de Bella passa a correr risco de verdade. Um deles, James, é um caçador sádico que adora desafios. E adivinha quem ele decide caçar? Exatamente, Bella. O que era uma história de amor proibido vira uma corrida contra o tempo.
Edward e sua família fazem de tudo para proteger Bella, mas o inimigo é rápido, esperto e cruel. A tensão aumenta e a gente sente o coração bater junto com o dela a cada segundo. O clímax é uma mistura de adrenalina e emoção, mostrando até onde alguém pode ir para salvar quem ama e o que está disposto a sacrificar por isso. A história começa com Bella Swan narrando a sua própria vida e já dá para sentir o tom melancólico desde o início. Ela é uma garota comum, sem nada de heroína de filme, introspectiva, tímida e com aquele jeito de quem sempre se sente meio fora do lugar. Quando decide deixar a ensolarada Phoenix, onde vivia com a mãe, para morar com o pai em Forks, no estado de Washington, a gente entende logo que aquilo não é uma viagem de férias. É mais como uma tentativa de recomeço. Forks é o oposto total do que ela estava acostumada. É uma cidade pequena, sempre nublada, com árvores tão altas que parecem tocar o céu e uma garoa constante que nunca vai embora. O tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Charlie Swan, o pai dela, é o xerife, um cara calado, mas cheio de carinho escondido naquele jeito bruto de falar pouco e fazer muito. Ele até tenta deixar Bella à vontade, dando um velho caminhonete de presente para ela usar na escola. E é com esse carro barulhento que Bella chega chamando a atenção logo no primeiro dia. Na nova escola, ela tenta passar despercebida, mas não dá muito certo. A notícia de que a filha do xerife voltou corre rápido, e logo um grupo de colegas simpáticos se aproxima. Tem o Mike, que já se encanta por ela de cara, a Jéssica, falante e curiosa, e outros que ajudam Bella a se sentir menos deslocada. Só que no primeiro dia de aula, na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com um jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável, Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie, um vampiro. E não desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. No laboratório de ciências, o destino coloca os dois lado a lado, como parceiros de mesa. Só que em vez de uma conversa normal, Edward fica tenso, rígido e parece até enojado. Ele segura a respiração, evita olhar para ela e sai da sala assim que pode. Bella fica arrasada, tentando entender o que fez de errado. No dia seguinte, ele simplesmente desaparece da escola. Nenhuma explicação, nenhum oi. E o mistério só aumenta. Quando finalmente volta, Edward está diferente, educado, até simpático. E Bella, claro, não resiste em tentar entender o que aconteceu. O clima entre os dois é cheio de perguntas no ar. Ele fala coisas estranhas do tipo: seria melhor se não fôssemos amigos, o que obviamente só faz ela querer se aproximar mais. A primeira grande virada acontece em um dia comum, no estacionamento da escola. Bella está prestes a ser atingida por uma van desgovernada, e é Edward quem surge do nada para salvá-la. Ele se move rápido demais, forte demais, e segura o carro como se fosse de papel. Todo mundo fica em choque, menos ele, que finge que nada aconteceu. Só que Bella viu. Ela sabe que ninguém normal se move daquele jeito. A partir daí, ela começa a juntar as peças. Cada comportamento estranho, cada olhar intenso, cada resposta evasiva dele, tudo começa a fazer sentido, mesmo que pareça impossível. Edward tenta se afastar, mas é tarde demais. A curiosidade de Bella é maior que o medo.
Ela começa a investigar por conta própria, lendo, pesquisando, tentando entender o que ele é. E quando finalmente se encaram de novo, o clima é quase elétrico. Ele tenta alertar: "Você não entende o que está se metendo", mas ela responde com um olhar que muda tudo. O olhar de quem já sabe que não vai desistir. É o começo de uma ligação que ninguém consegue explicar e que vai muito além da lógica. Enquanto a neblina cobre Forks, o que está nascendo ali é algo que desafia até as leis da natureza. O que Bella ainda não imagina é que o mistério de Edward não é apenas perigoso, é letal. Depois do acidente no estacionamento, a cabeça de Bella fica uma bagunça. Ela tenta entender o que viu: um garoto que surgiu do nada e parou uma van com as próprias mãos, mas nada faz sentido. E o pior é que Edward finge que nada aconteceu. Quando ela o confronta, ele apenas sorri, como se dissesse: "Melhor você esquecer isso." Só que Bella não é do tipo que esquece. Aquilo vira uma obsessão silenciosa dentro dela, uma necessidade de saber a verdade. Nos dias seguintes, a relação entre eles vai ficando mais intensa. Edward ora se aproxima, ora se afasta, e Bella sente que há uma guerra acontecendo dentro dele. Às vezes ele é gentil, protetor, com aquele olhar que parece enxergar a alma dela. Em outros momentos, ele some ou muda de humor de repente, como se estivesse lutando contra algo que não pode controlar. E quanto mais ele tenta se manter longe, mais ela se aproxima. Numa dessas conversas cheias de indiretas, Bella acaba percebendo detalhes que ninguém notaria. A pele fria, os olhos que mudam de cor, a força fora do normal. Até que um colega menciona uma antiga lenda indígena dos Quileute, falando de criaturas que vivem na floresta, os Frias, seres que se alimentam de sangue. E aí que as peças começam a se encaixar. Ela pesquisa tudo: vampiros, mitos, histórias antigas. E quanto mais lê, mais entende que está diante de algo real. Numa cena marcante, eles estão caminhando pela floresta e Bella finalmente diz o que descobriu. Ela olha nos olhos dele e solta sem medo: "Eu sei o que você é." Ele a encara, tenso, e pergunta: "Diga em voz alta." E ela firme: "Vampiro." O silêncio que vem depois é pesado. É como se o mundo parasse por alguns segundos. Ele não nega, apenas a observa como quem espera o grito de pavor que nunca vem. Bella, ao contrário de qualquer reação esperada, não tem medo. O que ela sente é curiosidade, admiração e amor. E isso deixa ele completamente desarmado. A partir daí, ele decide contar a verdade. Explica que ele e a família, Carlisle, Esme, Rosalind, Emmett, Jasper e Alice, são vampiros, que escolheram viver de um jeito diferente. Não caçam humanos, apenas animais. Por isso chamam a si mesmos de vegetarianos. Eles vivem tentando controlar o instinto, e cada dia é uma luta contra a própria natureza. Edward também revela que consegue ler mentes, menos a dela. Bella é a única pessoa cujos pensamentos ele não consegue ouvir. Isso o fascina. Mas o que mais o assusta é o cheiro do sangue dela, que é como heroína para ele. Estar perto de Bella é como andar na beira de um precipício. Mesmo assim, ele não consegue ficar longe. E quando ele finalmente a leva para conhecer o que é o seu mundo de verdade, o clima entre eles se torna algo quase mágico. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema adolescente: Edward levando Bella para a floresta, mostrando o brilho de sua pele ao sol, cintilante, como se fosse feito de diamante. É o momento em que ela entende que ele não é um monstro, mas sim alguém preso a uma maldição eterna. Ele diz que é o predador mais perigoso do mundo, mas ela apenas sorri e responde que não tem medo. É o primeiro "eu confio em você", sem palavras. Imagina uma cidadezinha quase sempre nublada, cercada por florestas e montanhas, onde o sol aparece tão pouco que parece até preguiçoso. Esse é o cenário de Forks, um cantinho pacato do estado de Washington, que de repente vira o ponto de encontro entre o amor e o perigo. É para lá que a gente vai junto com Bella Swan, uma garota de 17 anos que troca a ensolarada Arizona pela cidade cinzenta onde vive o pai dela. E é nessa mudança que a vida dela muda de um jeito que ninguém poderia imaginar.
Bella não é o tipo de menina que chega chamando atenção. Ela é quieta, meio desajeitada, daquelas que prefere observar antes de se misturar. Só que no primeiro dia de aula na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com o jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável. Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie. Um vampiro. E não um desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. Mas antes de descobrir tudo isso, Bella sente algo que vai além da razão. A atração entre os dois é forte, quase magnética. Ao mesmo tempo, Edward tenta se afastar porque sabe que estar perto dela é perigoso. O cheiro do sangue de Bella o atrai de um jeito quase incontrolável. Só que o destino insiste em colocá-los juntos e cada encontro parece um desafio entre o instinto e o sentimento. Conforme eles se aproximam, Edward acaba revelando quem realmente é, e em vez de sair correndo, Bella se aproxima ainda mais. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade vira amor. É aquele tipo de amor intenso, quase impossível, que faz qualquer um pensar, isso não vai dar certo. Só que quando os dois estão juntos, o tempo para. E é justamente aí que o perigo cresce, porque o mundo de Edward não é só romance e olhos dourados brilhando na luz. Existem vampiros de todos os tipos, e alguns não têm o menor problema em matar humanos. Quando um grupo de vampiros nômades aparece na cidade, a vida de Bella passa a correr risco de verdade. Um deles, James, é um caçador sádico que adora desafios. E adivinha quem ele decide caçar? Exatamente, Bella. O que era uma história de amor proibido vira uma corrida contra o tempo. Edward e sua família fazem de tudo para proteger Bella, mas o inimigo é rápido, esperto e cruel. A tensão aumenta e a gente sente o coração bater junto com o dela a cada segundo. O clímax é uma mistura de adrenalina e emoção, mostrando até onde alguém pode ir para salvar quem ama e o que está disposto a sacrificar por isso. A história começa com Bella Swan narrando a sua própria vida e já dá para sentir o tom melancólico desde o início. Ela é uma garota comum, sem nada de heroína de filme, introspectiva, tímida e com aquele jeito de quem sempre se sente meio fora do lugar. Quando decide deixar a ensolarada Phoenix, onde vivia com a mãe, para morar com o pai em Forks, no estado de Washington, a gente entende logo que aquilo não é uma viagem de férias. É mais como uma tentativa de recomeço. Forks é o oposto total do que ela estava acostumada. É uma cidade pequena, sempre nublada, com árvores tão altas que parecem tocar o céu e uma garoa constante que nunca vai embora. O tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Charlie Swan, o pai dela, é o xerife, um cara calado, mas cheio de carinho escondido naquele jeito bruto de falar pouco e fazer muito. Ele até tenta deixar Bella à vontade, dando um velho caminhonete de presente para ela usar na escola. E é com esse carro barulhento que Bella chega chamando a atenção logo no primeiro dia. Na nova escola, ela tenta passar despercebida, mas não dá muito certo. A notícia de que a filha do xerife voltou corre rápido, e logo um grupo de colegas simpáticos se aproxima. Tem o Mike, que já se encanta por ela de cara, a Jéssica, falante e curiosa,
e outros que ajudam Bella a se sentir menos deslocada. Só que no primeiro dia de aula, na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com um jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável, Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie, um vampiro. E não desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. No laboratório de ciências, o destino coloca os dois lado a lado, como parceiros de mesa. Só que em vez de uma conversa normal, Edward fica tenso, rígido e parece até enojado. Ele segura a respiração, evita olhar para ela e sai da sala assim que pode. Bella fica arrasada, tentando entender o que fez de errado. No dia seguinte, ele simplesmente desaparece da escola. Nenhuma explicação, nenhum oi. E o mistério só aumenta. Quando finalmente volta, Edward está diferente, educado, até simpático. E Bella, claro, não resiste em tentar entender o que aconteceu. O clima entre os dois é cheio de perguntas no ar. Ele fala coisas estranhas do tipo: seria melhor se não fôssemos amigos, o que obviamente só faz ela querer se aproximar mais. A primeira grande virada acontece em um dia comum, no estacionamento da escola. Bella está prestes a ser atingida por uma van desgovernada, e é Edward quem surge do nada para salvá-la. Ele se move rápido demais, forte demais, e segura o carro como se fosse de papel. Todo mundo fica em choque, menos ele, que finge que nada aconteceu. Só que Bella viu. Ela sabe que ninguém normal se move daquele jeito. A partir daí, ela começa a juntar as peças. Cada comportamento estranho, cada olhar intenso, cada resposta evasiva dele, tudo começa a fazer sentido, mesmo que pareça impossível. Edward tenta se afastar, mas é tarde demais. A curiosidade de Bella é maior que o medo. Ela começa a investigar por conta própria, lendo, pesquisando, tentando entender o que ele é. E quando finalmente se encaram de novo, o clima é quase elétrico. Ele tenta alertar: você não entende o que está se metendo. Mas ela responde com um olhar que muda tudo. O olhar de quem já sabe que não vai desistir. É o começo de uma ligação que ninguém consegue explicar e que vai muito além da lógica. Enquanto a neblina cobre Forks, o que está nascendo ali é algo que desafia até as leis da natureza. O que Bella ainda não imagina é que o mistério de Edward não é apenas perigoso, é letal. Depois do acidente no estacionamento, a cabeça de Bella fica uma bagunça. Ela tenta entender o que viu, um garoto que surgiu do nada e parou uma van com as próprias mãos, mas nada faz sentido. E o pior é que Edward finge que nada aconteceu. Quando ela o confronta, ele apenas sorri, como se dissesse: melhor você esquecer isso. Só que Bella não é do tipo que esquece. Aquilo vira uma obsessão silenciosa dentro dela, uma necessidade de saber a verdade. Nos dias seguintes, a relação entre eles vai ficando mais intensa. Edward ora se aproxima, ora se afasta, e Bella sente que há uma guerra acontecendo dentro dele. Às vezes ele é gentil, protetor, com aquele olhar que parece enxergar a alma dela. Em outros momentos, ele some ou muda de humor de repente, como se estivesse lutando contra algo que não pode controlar. E quanto mais ele tenta se manter longe, mais ela se aproxima. Numa dessas conversas cheias de indiretas, Bella acaba percebendo detalhes que ninguém notaria. A pele fria, os olhos que mudam de cor, a força fora do normal. Até que um colega menciona uma antiga lenda indígena dos Quileute, falando de criaturas que vivem na floresta,
os Frias, seres que se alimentam de sangue, e é aí que as peças começam a se encaixar. Ela pesquisa tudo: vampiros, mitos, histórias antigas. E quanto mais lê, mais entende que está diante de algo real. Numa cena marcante, eles estão caminhando pela floresta e Bella finalmente diz o que descobriu. Ela olha nos olhos dele e solta sem medo: "Eu sei o que você é." Ele a encara, tenso, e pergunta: "Diga em voz alta." E ela firme: "Vampiro." O silêncio que vem depois é pesado. É como se o mundo parasse por alguns segundos. Ele não nega, apenas a observa como quem espera o grito de pavor que nunca vem. Bella, ao contrário de qualquer reação esperada, não tem medo. O que ela sente é curiosidade, admiração e amor. E isso deixa ele completamente desarmado. A partir daí, ele decide contar a verdade. Explica que ele e a família, Carlisle, Esme, Rosalind, Emmett, Jasper e Alice, são vampiros, que escolheram viver de um jeito diferente. Não caçam humanos, apenas animais. Por isso chamam a si mesmos de vegetarianos. Eles vivem tentando controlar o instinto, e cada dia é uma luta contra a própria natureza. Edward também revela que consegue ler mentes, menos a dela. Bella é a única pessoa cujos pensamentos ele não consegue ouvir. Isso o fascina. Mas o que mais o assusta é o cheiro do sangue dela, que é como heroína para ele. Estar perto de Bella é como andar na beira de um precipício. Mesmo assim, ele não consegue ficar longe. E quando ele finalmente a leva para conhecer o que é o seu mundo de verdade, o clima entre eles se torna algo quase mágico. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema adolescente: Edward levando Bella para a floresta, mostrando o brilho de sua pele ao sol, cintilante, como se fosse feito de diamante. É o momento em que ela entende que ele não é um monstro, mas sim alguém preso a uma maldição eterna. Ele diz que é o predador mais perigoso do mundo, mas ela apenas sorri e responde que não tem medo. É o primeiro "eu confio em você", sem palavras. Imagina uma cidadezinha quase sempre nublada, cercada por florestas e montanhas, onde o sol aparece tão pouco que parece até preguiçoso. Esse é o cenário de Forks, um cantinho pacato do estado de Washington, que de repente vira o ponto de encontro entre o amor e o perigo. É para lá que a gente vai junto com Bella Swan, uma garota de 17 anos que troca a ensolarada Arizona pela cidade cinzenta onde vive o pai dela. E é nessa mudança que a vida dela muda de um jeito que ninguém poderia imaginar. Bella não é o tipo de menina que chega chamando atenção. Ela é quieta, meio desajeitada, daquelas que prefere observar antes de se misturar. Só que no primeiro dia de aula na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com o jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável: Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie. Um vampiro. E não um desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. Mas antes de descobrir tudo isso, Bella sente algo que vai além da razão. A atração entre os dois é forte, quase magnética. Ao mesmo tempo, Edward tenta se afastar porque sabe que estar perto dela é perigoso. O cheiro do sangue de Bella o atrai de um jeito quase incontrolável. Só que o destino insiste em colocá-los juntos e cada encontro parece um desafio entre o instinto e o sentimento.
Conforme eles se aproximam, Edward acaba revelando quem realmente é, e em vez de sair correndo, Bella se aproxima ainda mais. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade vira amor. É aquele tipo de amor intenso, quase impossível, que faz qualquer um pensar: isso não vai dar certo. Só que quando os dois estão juntos, o tempo para. E é justamente aí que o perigo cresce, porque o mundo de Edward não é só romance e olhos dourados brilhando na luz. Existem vampiros de todos os tipos, e alguns não têm o menor problema em matar humanos. Quando um grupo de vampiros nômades aparece na cidade, a vida de Bella passa a correr risco de verdade. Um deles, James, é um caçador sádico que adora desafios. E adivinha quem ele decide caçar? Exatamente, Bella. O que era uma história de amor proibido vira uma corrida contra o tempo. Edward e sua família fazem de tudo para proteger Bella, mas o inimigo é rápido, esperto e cruel. A tensão aumenta e a gente sente o coração bater junto com o dela a cada segundo. O clímax é uma mistura de adrenalina e emoção, mostrando até onde alguém pode ir para salvar quem ama e o que está disposto a sacrificar por isso. A história começa com Bella Swan narrando a sua própria vida e já dá para sentir o tom melancólico desde o início. Ela é uma garota comum, sem nada de heroína de filme, introspectiva, tímida e com aquele jeito de quem sempre se sente meio fora do lugar. Quando decide deixar a ensolarada Phoenix, onde vivia com a mãe, para morar com o pai em Forks, no estado de Washington, a gente entende logo que aquilo não é uma viagem de férias. É mais como uma tentativa de recomeço. Forks é o oposto total do que ela estava acostumada. É uma cidade pequena, sempre nublada, com árvores tão altas que parecem tocar o céu e uma garoa constante que nunca vai embora. O tipo de cidade em onde todo mundo conhece todo mundo. Charlie Swan, o pai dela, é o xerife, um cara calado, mas cheio de carinho escondido naquele jeito bruto de falar pouco e fazer muito. Ele até tenta deixar Bella à vontade, dando um velho caminhonete de presente para ela usar na escola. E é com esse carro barulhento que Bella chega chamando a atenção logo no primeiro dia. Na nova escola, ela tenta passar despercebida, mas não dá muito certo. A notícia de que a filha do xerife voltou corre rápido, e logo um grupo de colegas simpáticos se aproxima. Tem o Mike, que já se encanta por ela de cara, a Jéssica, falante e curiosa, e outros que ajudam Bella a se sentir menos deslocada. Só que no primeiro dia de aula, na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com um jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável, Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie, um vampiro. E não desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. No laboratório de ciências, o destino coloca os dois lado a lado, como parceiros de mesa. Só que em vez de uma conversa normal, Edward fica tenso, rígido e parece até enojado. Ele segura a respiração, evita olhar para ela e sai da sala assim que pode. Bella fica arrasada, tentando entender o que fez de errado. No dia seguinte, ele simplesmente desaparece da escola. Nenhuma explicação, nenhum oi. E o mistério só aumenta. Quando finalmente volta, Edward está diferente, educado,
até simpático, e Bella, claro, não resiste em tentar entender o que aconteceu. O clima entre os dois é cheio de perguntas no ar. Ele fala coisas estranhas do tipo, seria melhor se não fôssemos amigos, o que obviamente só faz ela querer se aproximar mais. A primeira grande virada acontece em um dia comum, no estacionamento da escola. Bella está prestes a ser atingida por uma van desgovernada, e é Edward quem surge do nada para salvá-la. Ele se move rápido demais, forte demais, e segura o carro como se fosse de papel. Todo mundo fica em choque, menos ele, que finge que nada aconteceu. Só que Bella viu. Ela sabe que ninguém normal se move daquele jeito. A partir daí, ela começa a juntar as peças. Cada comportamento estranho, cada olhar intenso, cada resposta evasiva dele, tudo começa a fazer sentido, mesmo que pareça impossível. Edward tenta se afastar, mas é tarde demais. A curiosidade de Bella é maior que o medo. Ela começa a investigar por conta própria, lendo, pesquisando, tentando entender o que ele é. E quando finalmente se encaram de novo, o clima é quase elétrico. Ele tenta alertar. Você não entende o que está se metendo, mas ela responde com um olhar que muda tudo. O olhar de quem já sabe que não vai desistir. É o começo de uma ligação que ninguém consegue explicar e que vai muito além da lógica. Enquanto a neblina cobre Forks, o que está nascendo ali é algo que desafia até as leis da natureza. O que Bella ainda não imagina é que o mistério de Edward não é apenas perigoso, é letal. Depois do acidente no estacionamento, a cabeça de Bella fica uma bagunça. Ela tenta entender o que viu. Um garoto que surgiu do nada e parou uma van com as próprias mãos, mas nada faz sentido. E o pior é que Edward finge que nada aconteceu. Quando ela o confronta, ele apenas sorri, como se dissesse, melhor você esquecer isso. Só que Bella não é do tipo que esquece. Aquilo vira uma obsessão silenciosa dentro dela, uma necessidade de saber a verdade. Nos dias seguintes, a relação entre eles vai ficando mais intensa. Edward ora se aproxima, ora se afasta, e Bella sente que há uma guerra acontecendo dentro dele. Às vezes ele é gentil, protetor, com aquele olhar que parece enxergar a alma dela. Em outros momentos, ele some ou muda de humor de repente, como se estivesse lutando contra algo que não pode controlar. E quanto mais ele tenta se manter longe, mais ela se aproxima. Numa dessas conversas cheias de indiretas, Bella acaba percebendo detalhes que ninguém notaria. A pele fria, os olhos que mudam de cor, a força fora do normal. Até que um colega menciona uma antiga lenda indígena dos Quileute, falando de criaturas que vivem na floresta, os Frias, seres que se alimentam de sangue. E aí que as peças começam a se encaixar. Ela pesquisa tudo, vampiros, mitos, histórias antigas. E quanto mais lê, mais entende que está diante de algo real. Numa cena marcante, eles estão caminhando pela floresta e Bella finalmente diz o que descobriu. Ela olha nos olhos dele e solta sem medo. Eu sei o que você é. Ele a encara, tenso, e pergunta, diga em voz alta. E ela firme, vampiro. O silêncio que vem depois é pesado. É como se o mundo parasse por alguns segundos. Ele não nega, apenas a observa como quem espera o grito de pavor que nunca vem. Bella, ao contrário de qualquer reação esperada, não tem medo. O que ela sente é curiosidade, admiração e amor. E isso deixa ele completamente desarmado. A partir daí, ele decide contar a verdade. Explica que ele e a família, Carlisle, Esme, Rosalind, Emmett, Jasper e Alice, são vampiros, que escolheram viver de um jeito diferente. Não caçam humanos, apenas animais. Por isso chamam a si mesmos de vegetarianos. Eles vivem tentando controlar o instinto, e cada dia é uma luta contra a própria natureza. Edward também revela que consegue ler mentes, menos a dela. Bella é a única pessoa cujos pensamentos ele não consegue ouvir. Isso o fascina. Mas o que mais o assusta é o cheiro do sangue dela, que é como heroína para ele. Estar perto de Bella é como andar na beira de um precipício. Mesmo assim, ele não consegue ficar longe. E quando ele finalmente a leva para conhecer o que é o seu mundo de verdade, o clima entre eles se torna algo quase mágico. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema adolescente.
Edward levando Bella para a floresta, mostrando o brilho de sua pele ao sol, cintilante, como se fosse feito de diamante. É o momento em que ela entende que ele não é um monstro, mas sim alguém preso a uma maldição eterna. Ele diz que é o predador mais perigoso do mundo, mas ela apenas sorri e responde que não tem medo. É o primeiro "eu confio em você", sem palavras. Imagina uma cidadezinha quase sempre nublada, cercada por florestas e montanhas, onde o sol aparece tão pouco que parece até preguiçoso. Esse é o cenário de Forks, um cantinho pacato do estado de Washington, que de repente vira o ponto de encontro entre o amor e o perigo. É para lá que a gente vai junto com Bella Swan, uma garota de 17 anos que troca a ensolarada Arizona pela cidade cinzenta onde vive o pai dela. E é nessa mudança que a vida dela muda de um jeito que ninguém poderia imaginar. Bella não é o tipo de menina que chega chamando atenção. Ela é quieta, meio desajeitada, daquelas que prefere observar antes de se misturar. Só que no primeiro dia de aula na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com o jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável: Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie. Um vampiro. E não um desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. Mas antes de descobrir tudo isso, Bella sente algo que vai além da razão. A atração entre os dois é forte, quase magnética. Ao mesmo tempo, Edward tenta se afastar porque sabe que estar perto dela é perigoso. O cheiro do sangue de Bella o atrai de um jeito quase incontrolável. Só que o destino insiste em colocá-los juntos e cada encontro parece um desafio entre o instinto e o sentimento. Conforme eles se aproximam, Edward acaba revelando quem realmente é, e em vez de sair correndo, Bella se aproxima ainda mais. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade vira amor. É aquele tipo de amor intenso, quase impossível, que faz qualquer um pensar: isso não vai dar certo. Só que quando os dois estão juntos, o tempo para. E é justamente aí que o perigo cresce, porque o mundo de Edward não é só romance e olhos dourados brilhando na luz. Existem vampiros de todos os tipos, e alguns não têm o menor problema em matar humanos. Quando um grupo de vampiros nômades aparece na cidade, a vida de Bella passa a correr risco de verdade. Um deles, James, é um caçador sádico que adora desafios. E adivinha quem ele decide caçar? Exatamente, Bella. O que era uma história de amor proibido vira uma corrida contra o tempo. Edward e sua família fazem de tudo para proteger Bella, mas o inimigo é rápido, esperto e cruel. A tensão aumenta e a gente sente o coração bater junto com o dela a cada segundo. O clímax é uma mistura de adrenalina e emoção, mostrando até onde alguém pode ir para salvar quem ama e o que está disposto a sacrificar por isso. A história começa com Bella Swan narrando a sua própria vida e já dá para sentir o tom melancólico desde o início. Ela é uma garota comum, sem nada de heroína de filme, introspectiva, tímida e com aquele jeito de quem sempre se sente meio fora do lugar. Quando decide deixar a ensolarada Phoenix, onde vivia com a mãe, para morar com o pai em Forks, no estado de Washington, a gente entende logo que aquilo não é uma viagem de férias.
É mais como uma tentativa de recomeço. Forks é o oposto total do que ela estava acostumada. É uma cidade pequena, sempre nublada, com árvores tão altas que parecem tocar o céu e uma garoa constante que nunca vai embora. O tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Charlie Swan, o pai dela, é o xerife, um cara calado, mas cheio de carinho escondido naquele jeito bruto de falar pouco e fazer muito. Ele até tenta deixar Bella à vontade, dando um velho caminhonete de presente para ela usar na escola. E é com esse carro barulhento que Bella chega chamando atenção logo no primeiro dia. Na nova escola, ela tenta passar despercebida, mas não dá muito certo. A notícia de que a filha do xerife voltou corre rápido e logo um grupo de colegas simpáticos se aproxima. Tem o Mike, que já se encanta por ela de cara, a Jéssica, falante e curiosa, e outros que ajudam Bella a se sentir menos deslocada. Só que no primeiro dia de aula, na nova escola, ela já sente que tem algo diferente. Não é nem pela galera tentando ser simpática ou pelos olhares curiosos dos colegas, mas por um grupo em especial, os Cullens. Eles são quase como uma família modelo, lindos, elegantes, misteriosos e com um jeito de quem carrega um segredo. Só que um deles chama a atenção de Bella de um jeito inexplicável, Edward Cullen. Desde o momento em que ela vê Edward, algo muda no ar. Ele parece desconfortável, como se a presença dela o incomodasse, e isso deixa Bella completamente intrigada. O problema é que Edward não é apenas um garoto bonito e esquisito. Ele é diferente. E esse diferente não é jeito de falar. Ele é literalmente de outra espécie, um vampiro. E não desses dos filmes antigos que dormem em caixão. Edward e sua família vivem no meio das pessoas, tentando manter um estilo de vida vegetariano, como eles mesmos dizem, ou seja, sem beber sangue humano. No laboratório de ciências, o destino coloca os dois lado a lado, como parceiros de mesa. Só que em vez de uma conversa normal, Edward fica tenso, rígido e parece até enojado. Ele segura a respiração, evita olhar para ela e sai da sala assim que pode. Bella fica arrasada, tentando entender o que fez de errado. No dia seguinte, ele simplesmente desaparece da escola. Nenhuma explicação, nenhum oi. E o mistério só aumenta. Quando finalmente volta, Edward está diferente, educado, até simpático. E Bella, claro, não resiste em tentar entender o que aconteceu. O clima entre os dois é cheio de perguntas no ar. Ele fala coisas estranhas do tipo: seria melhor se não fôssemos amigos, o que obviamente só faz ela querer se aproximar mais. A primeira grande virada acontece em um dia comum, no estacionamento da escola. Bella está prestes a ser atingida por uma van desgovernada, e é Edward quem surge do nada para salvá-la. Ele se move rápido demais, forte demais, e segura o carro como se fosse de papel. Todo mundo fica em choque, menos ele, que finge que nada aconteceu. Só que Bella viu. Ela sabe que ninguém normal se move daquele jeito. A partir daí, ela começa a juntar as peças. Cada comportamento estranho, cada olhar intenso, cada resposta evasiva dele, tudo começa a fazer sentido, mesmo que pareça impossível. Edward tenta se afastar, mas é tarde demais. A curiosidade de Bella é maior que o medo. Ela começa a investigar por conta própria, lendo, pesquisando, tentando entender o que ele é. E quando finalmente se encaram de novo, o clima é quase elétrico. Ele tenta alertar: você não entende o que está se metendo. Mas ela responde com um olhar que muda tudo. O olhar de quem já sabe que não vai desistir. É o começo de uma ligação que ninguém consegue explicar e que vai muito além da lógica. Enquanto a neblina cobre Forks, o que está nascendo ali é algo que desafia até as leis da natureza. O que Bella ainda não imagina é que o mistério de Edward não é apenas perigoso, é letal. Depois do acidente no estacionamento, a cabeça de Bella fica uma bagunça. Ela tenta entender o que viu, um garoto que surgiu do nada e parou uma van com as próprias mãos, mas nada faz sentido. E o pior é que Edward finge que nada aconteceu.
Quando ela o confronta, ele apenas sorri, como se dissesse: melhor você esquecer isso. Só que Bella não é do tipo que esquece. Aquilo vira uma obsessão silenciosa dentro dela, uma necessidade de saber a verdade. Nos dias seguintes, a relação entre eles vai ficando mais intensa. Edward ora se aproxima, ora se afasta, e Bella sente que há uma guerra acontecendo dentro dele. Às vezes ele é gentil, protetor, com aquele olhar que parece enxergar a alma dela. Em outros momentos, ele some ou muda de humor de repente, como se estivesse lutando contra algo que não pode controlar. E quanto mais ele tenta se manter longe, mais ela se aproxima. Numa dessas conversas cheias de indiretas, Bella acaba percebendo detalhes que ninguém notaria. A pele fria, os olhos que mudam de cor, a força fora do normal. Até que um colega menciona uma antiga lenda indígena dos Quileute, falando de criaturas que vivem na floresta, os Frias, seres que se alimentam de sangue. E aí que as peças começam a se encaixar. Ela pesquisa tudo: vampiros, mitos, histórias antigas. E quanto mais lê, mais entende que está diante de algo real. Numa cena marcante, eles estão caminhando pela floresta e Bella finalmente diz o que descobriu. Ela olha nos olhos dele e solta sem medo: eu sei o que você é. Ele a encara, tenso, e pergunta: diga em voz alta. E ela firme: vampiro. O silêncio que vem depois é pesado. É como se o mundo parasse por alguns segundos. Ele não nega, apenas a observa como quem espera o grito de pavor que nunca vem. Bella, ao contrário de qualquer reação esperada, não tem medo. O que ela sente é curiosidade, admiração e amor. E isso deixa ele completamente desarmado. A partir daí, ele decide contar a verdade. Explica que ele e a família, Carlisle, Esme, Rosalind, Emmett, Jasper e Alice, são vampiros, que escolheram viver de um jeito diferente. Não caçam humanos, apenas animais. Por isso chamam a si mesmos de vegetarianos. Eles vivem tentando controlar o instinto, e cada dia é uma luta contra a própria natureza. Edward também revela que consegue ler mentes, menos a dela. Bella é a única pessoa cujos pensamentos ele não consegue ouvir. Isso o fascina. Mas o que mais o assusta é o cheiro do sangue dela, que é como heroína para ele. Estar perto de Bella é como andar na beira de um precipício. Mesmo assim, ele não consegue ficar longe. E quando ele finalmente a leva para conhecer o que é o seu mundo de verdade, o clima entre eles se torna algo quase mágico. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema adolescente: Edward levando Bella para a floresta, mostrando o brilho de sua pele ao sol, cintilante, como se fosse feito de diamante. É o momento em que ela entende que ele não é um monstro, mas sim alguém preso a uma maldição eterna. Ele diz que é o predador mais perigoso do mundo, mas ela apenas sorri e responde que não tem medo. É o primeiro "eu confio em você", sem palavras. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.